No vídeo de hoje eu vou destrinchar a operação que eu realizei essa semana no mini índice e me permitiu fazer 8 mil de lucro, 10 vezes o risco. E tudo foi compartilhado de forma detalhada, passo a passo lá na minha sala, que é exclusiva para mentorados. Então eu vou mostrar aqui o desenvolvimento, o antes, todos os racionais técnicos e dar muitas dicas. Eu tenho certeza que se você replicar as dicas que eu trouxe aqui, os conhecimentos e técnicas, você vai melhorar muito os seus próximos resultados. Então, com muita objetividade, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Mas antes, lembre-se, não esquece de deixar aqui a sua curtida se você curte os conteúdos aqui do canal, gosta dos conteúdos que eu faço aqui para te ajudar a desenvolver e melhorar muito os seus resultados, com qualidade e de forma totalmente gratuita. Não esquece também de deixar o seu comentário. E você engajando, o YouTube entende que isso aqui é um conteúdo relevante para ajudar cada vez mais pessoas e a gente vai disseminar o conhecimento e a técnica com muita qualidade. Vem pro vídeo. Aqui eu comecei o dia já observando que a gente poderia ter uma possibilidade em um cenário de afunilamento. A gente tinha trabalhado um movimento estrutural de impulsão na queda e a alta eu vinha observando que ela vinha em estrutura de correção. Você pode observar que a alta ela vem trabalhando de forma mais inclinada, um ângulo ali próximo a 45 graus, que é uma característica de ciclo corretivo. E além disso, a gente pode observar aqui uma estrutura de continuidade, um padrão de continuidade gráfico que se chama cunha. Então o preço ele fazia impulsões de baixa, tinha chego sim a uma região de demanda macro, porém ele estava subindo muito fraco, subindo afunilando. Então eu já vi a possibilidade para o dia de a gente trabalhar um cenário vindo um movimento de alta, batendo a resistência dessa cunha para trabalhar um movimento de queda. E aí com isso eu referi uma região que a gente tinha de Fair Value Order Block alinhada a esse ponto. Mas e a queda? O que você esperava? Independente, eu iria alinhar na micro, porque aqui eu estava em tempo gráfico de 5 minutos, 15 minutos, que é bom a gente enxergar a floresta, o gráfico de cima, e depois a gente vai para o micro quando a gente enxerga os caminhos, que são as entradas, os gatilhos, né? Não adianta você saber as entradas se você não sabe aonde essas entradas te levam. E aí por isso que você vai puxar um tempo gráfico maior, não com o objetivo de você mudar o tempo gráfico em si, mas de você conseguir visualizar de mais longe. Se os 5 minutos ele não vai te permitir aquilo, muda para 15, muda para 30, porque o objetivo não é o tempo gráfico em específico, não é macro e micro, não tem a ver com o tempo gráfico, e sim com você visualizar de longe e de perto, tá? Então você visualizando assim, você consegue ter uma compreensão muito melhor de onde ele está, o potencial que ele tem e a característica. Aqui a gente poderia estar, por ter chego em uma região macro, uma onda 1 e linha de diagonal com os conceitos de Elliott, afunilamento, para vir uma onda 2 de retração, para vir uma 3. Então não necessariamente ele teria que renovar o fundo, mas ali estaria super condizente também. Então os dois cenários me levavam ao mercado trabalhar um movimento de queda e a alta dele vinha trabalhando nessa estrutura aqui, mostrando exaustão da alta, uma estrutura de continuidade, cenário corretivo. O volume a gente pode observar que ele foi caindo também ao seu desenvolver, ou seja, harmônico, mesmo demonstrando de fato que era uma correção. E aí, após refinar essa característica, eu alinhei exatamente esse ponto na cotação de 127,065, como você pode observar aí na tela, que foi a primeira análise que eu compartilhei do dia no mini índice. Eu tinha um cenário que essa daqui era a região de oferta para o preço trabalhar no movimento de queda. E aí, ao longo do seu desenvolver no pregão, ele foi trabalhando e ele chegou na minha região de oferta. E a primeira cravada dele, ele já foi milimétrico na minha taxa e derreteu 500 pontos, sendo extremamente lucrativo. Só que há um grande problema nisso aqui. Se você decide entrar cravado nesse ponto aqui, você precisaria colocar um stop loss atrás da região aqui e ficaria próximo a 350 pontos. Ou seja, a lucratividade e o risco retorno seria totalmente desfavorável. Quando a gente fala de trade, a gente não tem a ver com time de entrada, a gente tem a ver com risco retorno. Pode alguém ter entrado muito mais atrasado aqui e ter um risco retorno maior, uma lucratividade maior do que alguém que entrou cravado nesse ponto. É totalmente diferente dos investimentos que tem a ver muito com time de entrada também. Aqui não, você pode lucrar para baixo, lucrar para cima, entrar atrasado. O que importa é o risco retorno, é a lucratividade. Não adianta nada você fazer 1000 pontos se o seu risco tivesse sido de 500 pontos, 700 pontos. Ainda assim vai ter um risco retorno positivo, mas entenda a variável. Outra coisa é você fazer 1000 pontos com 80 pontos de risco, 100 pontos, né? Então assim, nessa primeira configuração eu comentei com a galera, por mais que eu tenha cravado, eu falei, galera, não entrei nesse movimento, eu ainda espero que o mercado faça algum tipo de manipulação micro, alguma configuração. Então o que eu estava esperando para o ativo? Que ele, quando chega uma região de
região macro, tá? Demanda, oferta, qual é que seja. E aí foi quando eu vi essa análise aqui que o preço iria renovar o topo e ainda deixei uma dica, porque aqui é conhecimento prático com os alunos. Dificilmente uma zona macro segura de forma precisa uma micro. E quando crava, normalmente é indução para manipular e depois sim seguir a movimentação macro. Vamos observando e refinando. E olha o desenho que eu realizei. Ou seja, o mercado tinha trabalhado isso, eu ainda estava esperando por ele renovar esse topo e aí sim eu iria ter o interesse de pegar minha venda para surfar um movimento de queda. Há uma grande diferença quando você entra em um gatilho e quando você entra o gatilho alinhado à análise de movimento. Por exemplo, aqui ele não estava alinhado a uma análise de movimento, apenas um gatilho. E aí ele sentiu. Só que aí quando ele sente às vezes de forma temporária e depois volta e tira no zero ou até mesmo no stop loss. Então uma pessoa que domina bons gatilhos de entrada é uma pessoa às vezes que pega muitos trades, às vezes até bons, mas envolve um pouquinho só e volta. Não consegue fazer um trade muito lucrativo, não consegue segurar uma operação, porque a maioria das operações que faz também volta. Então ela não tem aquela experiência de, cara, eu segurei e o trade desenvolveu muito. Então ela fica ansiosa para fechar a operação e tudo mais. Só que quando você domina a análise de movimento, você sabe que a estatística está a seu favor e a maioria das vezes ele vai desenvolver muito mesmo com um alto risco retorno. Porque você alinhou uma operação de risco baixo, que foi o seu gatilho de entrada, com precisão na vírgula, alinhado à análise de movimento, que era o potencial que ele tinha, que você já havia analisado anteriormente. Então, por se tratar de uma região lá de trás, galera, a memória do mercado é assim como a nossa. Quanto mais distante algo, mais ele demora a se lembrar, ou seja, reagir. Então, ele não reage rápido. Chega na região, opa, lembrei, voltei. Não, ele demora, às vezes ele cria liquidez, ele não vai tão rápido, tá? Então, eu deixei essa dica e aí continuamos observando. O preço foi desenvolvendo, ele foi e retornou no ponto. Nesse momento, muitos ficaram ansiosos e falaram: Azê, posso entrar retestando, posso entrar aqui novamente e tudo mais. E aí tinha algumas questões para você observar. Na micro, a gente pode visualizar que ele chegou a inverter o seu fluxo, ou seja, ele perdeu esse fundo aqui, demonstrando que seria um cenário de inversão de fluxo micro para trabalhar essa alta. Só que tem um problema. Essa alta foi trabalhada de forma com um ângulo simplesmente de 69 graus. Acima de 65 graus é um ângulo em característica impulsiva. Então ele tinha uma característica onde ele desejaria romper, desejaria de fato realizar um movimento impulsivo, porque uma característica de uma impulsão é que o que? O mercado ele renova um topo anterior, renova um fundo anterior. Uma correção é o que? O preço ele faz uma pernada menor do que a pernada anterior. Então se ele fez uma pernada desse tamanho, ele faz uma pernada menor. Ou seja, se aqui é uma característica impulsiva, estruturalmente o mercado já vinha apresentando isso pra gente, a gente vai ter um interesse de fato de vender aqui? Não. E aí foi quando eu compartilhei que aqui era um ponto de liquidez para ser capturado, onde eu esperava, o mercado ele foi rejeitando aqui, né? E aí eu compartilhei essa próxima análise. Mini índice 1 minuto. Ativos seguem enrolando, criando liquidez na micro. Ainda observo que vai ter a última renovação manipulando o micro. E aí sim poderemos entrar após essa captura na rejeição dela. O preço terá finalizado possivelmente a alta e virá uma grande queda. E aí foi quando eu desenhei essa seguinte movimentação aqui. O preço, minha região de cunha estava mais ou menos aqui. Eu desenhei essa movimentação do preço, trabalhar essa alta, capturando essa liquidez para vir de fato a sua grande queda. Posteriormente, o que o gráfico faz? O mercado vai lá e ele ameaçou de novo, capturou a liquidez. Quando ele capturou a liquidez, eu coloquei a minha ordem aqui, como eu havia dito anteriormente, na rejeição. Esperei ele agredir e capturar, botei na rejeição com meu risco aqui em cima de apenas 80 a 85 pontos, tá? Eu lembro exatamente, era 85 pontos na verdade. E aí, buscando o potencial do movimento de queda. Esse trade daqui, ele pegou e já direto desenvolveu legal. Por quê? Quando a gente pega um trade com manipulação ainda, cara, fica maravilhoso. A gente teria um segundo gatilho caso ele invertesse o fluxo aqui e retornasse também. São ótimos inversões de fluxo após capturas de liquidez. Mas a gente precisa observar que esses topos aqui, ó, eles foram meio que na diagonal. Ou seja, ele criou uma liquidez na diagonal e não na horizontal. Então, se você for projetar o movimento aqui para que ele tenha um reteste posteriormente, tem que ser algo próximo a essa característica aqui, ó, onde ele inverteu aqui, ele retorna nesse ponto e aí você pega de fato a queda e não lá em cima, porque foi uma captura na diagonal e o reteste também ele vai ser na diagonal, vai ser a mesma coisa, entendeu? Só não é uma liquidez horizontal. E aí a gente teve essa característica. Posteriormente, o que o mercado faz? Ele já vem desenvolvendo, inverte o fluxo, volta para retestar os topos capturados e desenvolve uma grande queda. Olha
o quanto maravilhoso foi isso daqui. E aí o mercado foi simplesmente retestando regiões de oferta. Aqui ele depois voltou em oferta também. Eu fui conduzindo, né? Aqui o primeiro teste, ele foi numa fair value on the block, tá? Então esse primeiro teste tinha uma fair value on the block, ele bateu o interesse aqui. Trabalhou a queda, tava trabalhando o interesse na baixa. Aqui eu já fiquei um pouco mais pé atrás, mas aqui eu ainda tiraria um risco retorno muito bom. Aqui eu tiraria mais de 370 pontos, tá? Então eu conduzi para esse topo, e aí como ele tava no fluxo de baixa, ele tendia a retestar esses topos, né, que é o order block, para dar continuidade. Ele retestou e aí novamente eu deixei aqui e aí ele foi desenvolvendo, tá? Nessa hora eu tava na rua também, então eu desenvolvi o stop gain. Quando ele chegou aqui embaixo, eu fui e realizei meu trade com simplesmente 10 vezes o risco. 813 pontos para ser exato. 813 pontos, como vocês podem ver na tela, com 8 mil de lucro. E esse trade, ele foi altamente lucrativo porque usei e alinhei cada técnica que eu tenho dentro do operacional que eu desenvolvi, do meu método, que envolve análise gráfica, análise técnica e análise institucional, o Smart Money. E se você quiser se desenvolver muito mais com essas técnicas, me acompanha muito nas minhas redes. Tem minhas redes todas aí na descrição e eu posto muitos vídeos aqui no YouTube. Então assiste tudo que eu tenho certeza que você vai se desenvolver muito e vai melhorar muito seus próximos resultados. Mas agora que a gente chegou ao final de mais um vídeo, eu quero saber de você. Curtiu esse conteúdo de ouro, destrinchando essa super operação, esse super trade que eu realizei essa semana e mostrando para você cada técnica, cada racional, cada detalhe, para você saber o quanto a paciência ela também paga e o domínio da técnica. Porque por mais que você tenha visualizado aqui e eu tenho acelerado, né, o movimento, isso, a atualização de uma para outra demorou 1 hora, demorou ali, pô, a primeira configuração que eu mandei do dia dessa região de oferta era 11 da manhã, depois a segunda atualização meio-dia, depois 1 da tarde, depois às 14 horas foi a última da captura. Então não é movimento tão rápido e às vezes você precisa ser paciente para pegar um trade de fato super lucrativo. Eu não precisei ficar clicando várias vezes para pegar um trade de 10 vezes o risco. É a mesma coisa que se eu tivesse montado 10 operações de 1 para 1, mas para que eu vou ficar fazendo operação picada? Domino a técnica, domino o conhecimento, domino a movimentação no mercado e com isso é o que vai me permitir de fato lucratividade com baixa exposição, com baixo risco. Não tem problema em estar errado, mas se estiver errado, se sua leitura estiver errada, você por alguma forma falhou em algo, o mercado estiver difícil, busque perder o mínimo possível, que é o meu lema. Agora não esquece de deixar a sua curtida, o seu comentário aqui embaixo e compartilhe com mais pessoas que você quer que desenvolva e cresça junto com você. Um grande abraço, valeu e até o próximo vídeo.